Eu quero colocar uma palavra de oferta ao teu coração, porque todo o nosso culto de ceia, nós ministramos tanto a palavra oficial do culto, como também a oferta. E eu queria que você lesse comigo em Isaías, no capítulo 22, do versículo 20 ao 23. A palavra que nós recebemos para esse mês de abril, sobre a nossa vida financeira, é de que teremos a liberação das chaves do reino, poder e autoridade para abrir e para fechar. Amém? Isaías 22, do 20 ao 23, diz assim: naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com a tua faixa, e entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá, e fica-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Amém? Na época do reinado de Ezequias, como todo rei, Ezequias tinha ministros, tesoureiros, tinha secretários e toda sorte de funcionários reais no palácio. E dentre esses funcionários tinha um homem chamado Sebna. Sebna, ele era o ministro das finanças de Ezequias. Só que Sebna, por um determinado tempo, ele foi fiel a Ezequias. Ele foi um ministro de honra, porque foi alguém que cuidou dos detalhes das finanças do palácio real, alguém que caminhou com Ezequias por um determinado tempo. Só que assim como Lúcifer, ele deixou o interior dele se corromper, porque ele começou a lidar com muito dinheiro. Pensa, lidar com salário já é complicado. Você imagina então você lidar com as finanças do palácio real. Lidar com o salário, a gente já quer consumir todo ele com comprinhas, né? Você imaginou então você lidar com o salário, com todos os bens, com toda a riqueza de um palácio? E Sebna, ele deixou o coração dele se contaminar, e ele se transformou numa pessoa completamente corrupta, diz a palavra do Senhor. E por ele se transformar corrupto, Isaías, que era o profeta da época, colocou uma palavra sobre ele, dizendo: olha, Sebna, você vai para o exílio do cativeiro e lá você vai morrer. Por quê? Porque você deixou o seu coração se corromper. E para piorar, Sebna, por causa da corrupção, ele foi reprovado completamente por Deus. Só que porque Sebna foi reprovado por Deus, Deus levantou a quem? Eliaquim, para ser colocado no lugar dele. Para vocês terem uma ideia, Eliaquim era alguém que servia ao rei Ezequias, que cuidava de várias coisas no palácio. Só que diferentemente de Sebna, que focava mais a parte financeira do palácio, Eliaquim era alguém que fazia muito mais do que isso a princípio. Era alguém que trabalhava em favor do reino, que servia a Ezequias com fidelidade, com inteireza de coração, mas até então não era alguém totalmente reconhecido, não tinha sido alguém que tinha se tornado evidente por aquilo que fazia. Só que no dia em que Sebna foi retirado do cargo dele, quem foi levantado para colocar no lugar dele foi exatamente Eliaquim. Para o mês de abril, Deus nos deu a palavra de que nós teremos a liberação das chaves do reino, receber o poder e a autoridade para abrir e fechar. Para você ter um entendimento, naquela época, as chaves orientais, elas eram carregadas nos ombros, porque elas eram muito grandes. Elas eram como patentes, como distintivos, que significava autoridade e poder. E o nome Eliaquim significa Deus estabelecerá. Ou seja, porque alguém se corrompeu, porque alguém deixou de ser leal,
deixou de ser fiel, deixou de trabalhar com a verdade nas finanças do rei, Deus pega alguém que tem um nome que significa Deus estabelecerá e estabelece para governar as finanças do rei. E Deus fez exatamente isso com Eliaquim. Deus o estabeleceu para ocupar um lugar de honra na face da terra. Então eu quero, dentro dessa ministração de oferta, profetizar algo muito interessante sobre a tua vida. Eliaquim, por muito tempo, trabalhou, mas trabalhou de verdade, mas não foi reconhecido. Sebna cuidava das finanças do rei e era um homem de autoridade, era um homem cheio de honra, mas a única coisa que ele tinha era autoridade e honra. Mas quando Eliaquim, aquele que foi estabelecido por Deus, ocupou o lugar de Sebna, Eliaquim não só recebeu as chaves para abrir e fechar portas, mas ele recebeu outras bênçãos mais. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Se até hoje você tem trabalhado continuamente, intensamente, você tem sido fiel, mesmo em meio a chacotas, mesmo em meio às pessoas achando que estão se aproveitando de você, mesmo em meio às pessoas dizendo, tá lá, eu não sei por que ele trabalha tanto, ou melhor, vamos deixar ele trabalhar, porque enquanto ele trabalha, a gente só goza do nosso salário, não faz absolutamente nada. Eu quero te falar que no meio desse caos da tua vida profissional, Deus vai tirar Sebna do trono e vai colocar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você que tem trabalhado arduamente, Deus vai te levantar para te colocar em honra. E detalhe, Sebna cuidava só das finanças. Quando Eliaquim foi levantado pelo Senhor para ser os ministros da finança, Eliaquim, além de ser muito mais abençoado, ele passou a trabalhar menos e ganhar mais. Eu quero declarar que essa porção está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você vai trabalhar muito menos do que você trabalha por um salário muito maior do que você imagina. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre você. Agora olha que doido. Eu vou ler novamente, porque assim, não foram só chaves que Eliaquim recebeu. A Bíblia fala, olha só no versículo 20: naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquia. Olha só, vestir-o-ei da tua túnica. Vou te falar, se Eliaquim trabalhava continuamente no palácio, significa que as vestes dele não eram reais. Mas no dia em que ele foi levantado para ser ministro do rei, as vestes dele foram trocadas. E essa porção está sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Depois o texto continua dizendo: cingi-lo-ei com a tua faixa. Queridos, eu já imagino uma peça de cetim enrolada na cintura, com aquela cor maravilhosa vista aos olhos de todos. Mas peraí, não era ele que trabalhava em porão, não era ele que trabalhava em tal lugar, não era ele que lidava com a sujeira, não era ele que fazia aquilo, não era ele que fazia aquilo outro. Pois é, agora, além de vestes reais, ele tem uma faixa resplandecente na cintura, para que todo olho contemple a glória do Senhor na vida dele. Continuando, entregarei nas mãos de
flui, Pai é aquele que instrui, Pai é aquele que administra, Pai é aquele que direciona, Pai é aquele que supre, Pai é aquele que ama, Pai é aquele que pega no colo, Pai é aquele que entende. Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando para você? Queridos, tem uma porção superior de Deus sendo derramada sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E o versículo 22 diz: porém sobre o seu ombro, porque é para estar evidente a chave da casa de Davi. Ele é aqui. Vocês, povo de Deus que estão aqui nessa manhã, vão abrir portas com essa chave e ninguém vai fechar, e vocês fecharão portas com essa chave e ninguém abrirá. E o versículo 23 fala: e ficar-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Ou seja, Deus vai te estabelecer uma autoridade, no poder, no governo, na vida financeira estabilizada, no dom de adquirir riquezas, em chaves de poder e autoridade por todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vim comentando no carro, queridos, esse mês de abril, eu não sei qual é a sua expectativa, porque na quarta-feira o Senhor nos deu uma palavra de Abigail, dizendo que estava nos tirando das mesas comuns, dos lares comuns, e nos levando para os palácios reais. E a palavra de hoje é a palavra do mês, que somada à palavra de quarta-feira, só significa uma coisa: se prepara, porque Deus vai pegar daqui, vai colocar aqui, Deus vai tirar de lá para colocar lá, Deus vai pegar do nada, vai fazer tudo, Deus vai tirar do pouquinho que você ganha para te colocar em altos patamares. Eu não sei qual é a expectativa do teu coração para esse mês de abril, mas uma coisa eu tenho certeza, diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos falado: se prepara, porque você vai viver o melhor tempo na tua vida financeira. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai mudar a tua sorte financeira. Deus vai te tirar da condição de desonra, de vergonha, e Deus vai te colocar em honra. Olha para aqueles que não trabalham, eu quero declarar em nome de Jesus uma porta de emprego. Você vai trabalhar em horário comercial, você vai ter um salário acima daquilo que você espera, você vai gozar de benefícios e ainda vai ter tempo para cuidar da casa do Senhor, da tua casa, da tua família. Você vai ter para dar, em nome de Jesus. Você vai ter para investir, você vai ter para usufruir do melhor dessa terra, em nome de Jesus. Para você que trabalha, eu quero profetizar em nome de Jesus tempo novo. Deus vai tirar Sébina do teu lugar, Deus vai tirar todos aqueles que têm ocupado o lugar de honra até hoje para te colocar. Como Ele vai fazer? Eu não sei, mas vai fazer que, se necessário for, Ele vai criar um cargo novo. Mas se prepara, porque você vai se assentar numa cadeira que ninguém se assentou, e se alguém se assentou e provou de coisas boas, você vai provar de coisas melhores ainda. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Eu não sei se você está aqui nessa manhã com pendências financeiras, talvez com restrição no teu nome, talvez você está tentando fazer um financiamento, talvez você quer uma casa, talvez você quer um carro, talvez você quer abrir uma empresa. Eu não sei, mas eu quero declarar, dentro dessa palavra, Deus vai trazer essa liberação. Deus vai dar estratégia, Deus vai abrir caminho, Deus vai colocar anjos à frente, Deus vai levantar parceiros fiéis, aliançados, com o mesmo sentimento que você, que serve ao mesmo Deus que você. Mas é o seguinte: Deus vai te dar um tempo na tua vida que você nunca viveu. Eu quero profetizar portas extraordinárias. Eu quero declarar liberação de negócio próprio nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero declarar liberar as chaves de carro, de casa, limpeza financeira, em nome de Jesus. Livre da rescisão financeira,
sei que aqui a maioria, posso afirmar 95% dos que estão aqui, trabalham, não tem nada. Mas o Senhor ministrou algo no meu coração. Se você já sabe, nós vamos fazer uma oração agora e nessa oração vocês vão apresentar. Se você já sabe o nome dos superiores, vocês vão colocar o nome dos superiores. Mas se vocês não sabem, vocês vão apresentar o cargo deles. Ah, Senhor, meu diretor, meu gerente, não sei, meu supervisor. Vocês vão colocar os nomes de cada um. Porque o Senhor falou muito forte ao meu coração que muitas vezes as pessoas, elas ocupam um lugar que era para ser nosso, porque nós não somos ousados, porque nós não temos atitudes proféticas, porque muitas vezes nós não colocamos o pé, porque muitas vezes nós nos fazemos de cegos diante de algumas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa: quem tem autoridade tem que aprender a governar. E a única forma de nós aprendermos a governar é ignorarmos completamente as ações dos nossos superiores, entendendo que o tipo de governo que Deus tem para a nossa vida é para a nossa vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é para pedir para que o Senhor crie caminhos, situações e estratégias para que todo lugar que está sendo ocupado hoje, que nós não estamos sentados, mas que estão sendo ocupados por outras pessoas, esses lugares sejam desocupados. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, mais importante, não é pedir para que essas pessoas sejam excluídas dos ambientes de trabalho, não. É pedir para que Deus as abençoe, mas para que cada uma delas olhe para você e enxergue em você a sabedoria que Faraó enxergou em José, a inteligência que Nabucodonosor enxergou em Daniel. Como assim, pastora, queridos? Quando você vive a bênção de Deus, o teu testemunho dá glória a Deus. Ah, mas ninguém precisa ver. Ah, ninguém precisa saber. Precisa sim, porque Deus precisa ser glorificado na tua vida. Então, se você sabe, você vai pegar o nome dessas pessoas agora, já fique de pé. Nós vamos levantar o clamor. E você vai colocar diante do altar de Deus: Senhor, meu gerente, meu supervisor, meu diretor, eu quero que o Senhor abençoe, que o Senhor faça uma obra de milagres, de maravilhas, que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor liberte. Mas se ele estiver ocupando um lugar que foi reservado para mim, que o Senhor libere a vida dele para que ele vá para um outro lugar e que essa cadeira seja liberada para que eu possa me sentar. Senhor, você vai pedir exatamente isso. Senhor, eu oro por ele para que a tua bênção seja sobre a vida dele, mas eu oro por mim, para que o Senhor traga a existência para a minha vida aquilo que o Senhor já tem determinado para mim. E vou te falar mais: pede para o Senhor tirar da tua vida todo espírito de timidez, de vergonha, a falta de ousadia, e chama a existência hoje o dom de governo, porque no dom de governo existe autoridade, no dom de governo existe sabedoria, no dom de governo existe ousadia, existe poder. Então você vai pedir para o Senhor. Por quê? Porque esse mover de autoridade e de poder através das chaves do reino que o Senhor